Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o livro de Mateus capítulo 9. Então Jesus subiu num barco e atravessou o mar para ir a Cafarnaum, a cidade onde morava. Logo, alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Anime-se, filho, porque os seus pecados estão perdoados." "Blasfêmia! Esse homem está dizendo que é Deus", disseram a si mesmos alguns mestres da lei. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: "Por que vocês estão com esses pensamentos ruins? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande?" Mas, para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltando-se para o rapaz paralítico, disse: "Levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para casa." E ele levantou-se e foi para casa. Um arrepio de medo passou pela multidão quando viu isso acontecer bem diante dos seus olhos e louvaram a Deus por ter dado tal autoridade aos seres humanos. Quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado na coletoria. "Venha tornar-se meu discípulo", disse-lhe Jesus. E Mateus levantou-se e o acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá como convidados. Os fariseus ficaram indignados, porque o mestre de vocês come com homens como esses cobradores de impostos e pecadores? As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou: "Vão aprender o significado desse versículo da Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. Meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores e não aqueles que se acham bons, para que voltem para Deus." Um dia, os discípulos de João Batista vieram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que os seus discípulos não jejuam como nós fazemos e como fazem os fariseus?" "Os convidados do noivo devem chorar quando ele está com eles?" perguntou Jesus. "Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado deles. Então jejuarão. E quem remendaria uma roupa velha com um pano novo? O remendo rasgaria a roupa e tornaria o buraco ainda maior. E quem usaria vasilhas de couro velha para guardar vinho novo? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão do vinho e este derramaria e as vasilhas estragariam. Para guardar vinho novo, só se usa vasilhas de couro novas. Desta maneira, ambos se conservam." Enquanto ele estava dizendo isso, o chefe da sinagoga local chegou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: "Minha filhinha acaba de morrer, porém o Senhor pode fazer com que volte à vida se somente vier e tocá-la." Jesus e os discípulos foram para a casa dele. No caminho, uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio para trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela pensava: "Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada." Jesus voltou-se e falou com ela. "Filha", disse ele, "anime-se, a sua fé a curou." E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse: "Ponham todos para fora."
porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Então começaram a zombar e caçoar dele. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. E ela se levantou e viveu novamente. A notícia a respeito desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, 2 cegos apareceram gritando: "Ó filho de Davi, tenha piedade de nós!" Eles foram até a casa onde ele morava e Jesus lhes perguntou: "Vocês creem que eu posso fazê-los enxergar?" "Sim, Senhor", disseram eles. "Nós cremos." Então ele pôs a mão nos olhos deles e disse: "Que seja feito a vocês conforme a fé que vocês têm." E eles puderam ver. Jesus avisou os 2 energicamente para que não contassem isso a ninguém. Eles, porém, espalharam sua fama pela cidade inteira. Deixando aquele lugar, Jesus encontrou um homem que não podia falar porque estava endemoniado. Jesus expulsou o demônio e imediatamente o homem começou a falar. Como as multidões ficaram maravilhadas! Nunca se viu nada parecido em Israel, exclamavam todos. Mas os fariseus diziam: "É o príncipe dos demônios que dá poder a eles para expulsar demônios." Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino. Em todo lugar aonde ele ia, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Mateus capítulo 9, versículo 12 diz: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes." Aqui, Jesus continua demonstrando o reino, mas agora ele revela algo ainda mais profundo: quem ele veio alcançar. Mateus 9 é um capítulo intenso, cheio de movimentos e encontros. Ele começa com a cura de um paralítico, mas antes de curar o corpo, Jesus diz: "Os teus pecados estão perdoados." Isso escandaliza os religiosos, porque Jesus toca na raiz, o problema espiritual antes do físico. E agora eu quero trazer uma informação aqui que vai acrescentar, que é: algumas doenças não são de raízes físicas, às vezes a raiz é espiritual, como o pecado, que também pode trazer doenças como consequência. Veja bem, lá no início, quando tudo era uma maravilha lá no Éden, e o Adão ele peca, ele traz o pecado, a desobediência tem como consequência a morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Logo, o pecado ele traz consequências. E aqui a gente vê que a consequência foi ali a paralisia. Da mesma forma, temos logo à frente o mudo, que não falava porque era endemoniado. Logo, podemos concluir que algumas doenças não têm por raízes físicas, mas sim espirituais. Então, não se deve tratar com armas físicas,
e sim armas espirituais. Veja bem, o pecado, ele é solucionado pelo sangue de Jesus. E tem também um versículo na Bíblia que diz o seguinte: aquele que confessa e deixa será perdoado. Logo, um caminho para a cura dessa doença, que é trazida pelo pecado, é a confissão. Porque a pessoa confessa e deixa e ela é perdoada. Porque naquele momento o sangue de Jesus entra em ação, levando sobre si todas as dores e doenças. No outro exemplo, que é o exemplo do mudo, a gente vê que apenas a autoridade do nome de Jesus, a autoridade de Jesus ali no caso, né? A própria autoridade de Jesus, ela expulsa o demônio, com o demônio também sai a doença. Ali, aquela pessoa é curada, ela volta a falar. Então, são armas espirituais usadas contra doenças que têm por raízes espirituais. Logo depois, ele chama Mateus, um cobrador de impostos, alguém rejeitado, visto como traidor. E não só chama, ele senta à mesa com pecadores. Isso gera crítica imediata. Mas Jesus responde com uma das frases mais fortes do capítulo: eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, o reino não é para quem se acha digno, é para quem reconhece que precisa. Depois disso, vemos mais milagres acontecendo. A mulher com fluxo de sangue que toca em Jesus com fé, a filha de Jairo que é ressuscitada, 2 cegos que passam a enxergar, um mudo que volta a falar. Cada situação revela algo diferente, mas com um ponto em comum. A fé sempre abre o caminho para o agir de Jesus. E o capítulo termina com algo muito profundo. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aqui, Jesus muda o foco de milagres para missão. E o que mais me pegou é que o mais importante é perceber que Jesus não se aproxima de quem parece perfeito. Ele se aproxima de quem reconhece que precisa. Isso quebra completamente aquela ideia de merecimento. Mateus estava no erro. A mulher estava impura. Os cegos estavam limitados, mas todos foram alcançados. E agora deixo uma reflexão. Mateus 9 mostra que o maior impedimento não é o pecado em si, é achar que não precisa de Jesus. Os religiosos estavam perto, mas não acessaram. Os necessitados estavam quebrados e foram transformados. Isso confronta diretamente o coração. Então, hoje, pensa sobre isso. Você tem se aproximado de Jesus como alguém que precisa ou como alguém que acha que já está bem? Porque no reino, quem reconhece a necessidade encontra a transformação. Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.